Até aqui, vimos um movimento pela Rússia que surpreendeu o mundo inteiro. Sem anúncios pomposos, sem esperar por acordos ou permissões, Moscou simplesmente agiu. Transformou o que parecia um projeto morto no fundo do mar em uma arma de resistência. A tubulação esquecida no leito da Bolívia agora pulsa, abastecendo regiões antes isoladas e fortalecendo a autonomia russa. Parece que os tempos de vulnerabilidade ficaram para trás. Mas o que isso realmente significa para o equilíbrio de poder na Europa? A Rússia não está simplesmente abastecendo o enclave de Kaliningrado, ela está redefinindo suas próprias regras. A velha estratégia, que apostava todas as fichas na dependência de clientes europeus e receitas em moeda estrangeira, foi abandonada. Agora, o gás não circula para pagar dívidas, mas para garantir segurança, soberania e proteção territorial. O que antes era visto como instrumento de pressão virou escudo e ponta de lança. Além disso, o que ninguém esperava é que essa virada aconteceu tão rápido, deixando os estrategistas europeus sem respostas claras. Kaliningrado já não é mais uma ilha perdida, mas um forte alimentado por um gasoduto que ignorou todas as tentativas de bloqueio. Qual será o próximo passo de Moscou? Será que surgirão novas rotas ainda mais ousadas? Descobriremos se essa operação se limitará a fortalecer o interior ou se abrirá caminho para uma ofensiva energética capaz de mudar o jogo internacional. A pergunta que fica no ar: como a Europa vai reagir ao fato de que a Rússia reinventou seu poder enquanto o Ocidente acreditava ter dado o golpe final? A tubulação que deveria ser um monumento ao fracasso tornou-se símbolo da resiliência russa. E isso pode ser só o começo de uma nova era, onde o tabuleiro energético global será redesenhado, com peças movidas na velocidade que poucos conseguirão acompanhar. A resposta para o velho conflito energético não será dada em palavras, mas no ritmo das tubulações e nas decisões que já ecoam nos corredores do poder mundial. O próximo movimento está por vir, e talvez seja mais impactante do que todos imaginam. Até pouco tempo, a Europa acreditava firmemente que tinha o controle total sobre a garganta energética russa. Imaginavam ter destruído o projeto do gasoduto que cruzava o fundo do Mar Báltico, deixando a Rússia isolada, enfraquecida e sem alternativas de fornecimento. Mas agora, a realidade é outra, o que parecia um túnel morto na escuridão marítima renasceu. O combustível que antes tinha destino certo para as capitais europeias, agora inunda as veias do enclave estratégico de Kaliningrado, um território que parecia condenado à solidão e vulnerabilidade, mas que hoje pulsa com força e autonomia renovadas. O que ocorre ao redor dos silêncios profundos do fundo do mar não é apenas uma simples recuperação técnica, é uma manobra que derruba décadas de previsões ocidentais e apaga planos inteiros de bloqueios e sanções. O gás que antes era moeda de troca e instrumento de pressão torna-se vital, cordão umbilical que mantém acesa uma fortaleza estratégica. Todo aquele estrondo de negociações pausadas e ameaças congeladas foi substituído por uma ação silenciosa e direta. Kaliningrado, geograficamente enfraquecido, está agora energizado e blindado. A conexão direta com o coração russo significa que qualquer tentativa de sufocar seu abastecimento, decisão afinal de vizinhos ou de poderes externos, está fadada ao fracasso. A tubulação, que a Europa desejava enterrar, tornou-se escudo e espada, construindo um novo mapa de resistência e controle. Mas será que essa virada inesperada representa apenas uma vitória tática, ou é o prenúncio de uma mudança ainda mais profunda na geopolítica energética da região? Já é possível prever os próximos movimentos do tabuleiro. E o que isso significa para a estabilidade do Báltico nos meses por vir? A resposta pode estar logo ali, onde o silêncio das águas esconde o som surdo do fluxo que voltou a correr. E com ele, uma pergunta urgente: até que ponto a Europa está preparada para lidar com a nova realidade que acaba de emergir, onde suas velhas peças já não movem o jogo? Até aqui, vimos como a Rússia transformou o que parecia um fim, o colapso do projeto Norte de Fluxo, em um renascimento estratégico. O gás antes voltado para a Europa agora flui diretamente para Kaliningrado, uma fortaleza energética que ninguém esperava. Mas e se essa movimentação for apenas a ponta do iceberg? A Rússia está convertendo essa única artéria em uma rede impenetrável que tornará qualquer bloqueio inútil. Como? Quais são as consequências para a Europa? Imagina um mapa da região do Mar Báltico, onde as antigas rotas foram cortadas e as esperanças de um bloqueio europeu se desmoronaram diante da realidade dura. A linha que parecia quebrada está agora firme e pulsante, alimentando fortemente o enclave polêmico e estratégico. Esse enclave, antes vulnerável e dependente de seus vizinhos, ressurge como um bastião protegido por sua autonomia energética. O som metálico do gás percorrendo o tubo parece um alerta, um sussurro elétrico que atravessa o solo, dizendo que o jogo mudou. O que se desenha no horizonte não é só o abastecimento de uma região isolada. É a reconstrução de uma estrutura que desafia a estratégia ocidental de isolamento. Se uma tubulação foi suficiente para virar o jogo, imagine o que uma rede pode fazer. Rodas começam a girar no extremo norte, no distante extremo oriente, no Mar Negro, lugares até então inimagináveis para esse tipo de iniciativa. O caminho é claro, não haverá interrupção, não haverá brechas nas defesas energéticas.
Será uma verdadeira malha de segurança e poder, crescendo e se adaptando, impassível às sanções e às tentativas de sabotagem. Enquanto Bruxelas ainda se debatia em debates analisando cada passo tecnológico, Moscou já havia negociado a prioridade real, garantir o futuro inabalável da sua soberania. As premissas de que a Rússia ruiria sem suas ligações ao Ocidente se mostraram ilusórias. Agora, cada avanço mostra que os blocos que dependem de chantagens comerciais perderam a mão, pior, perderam o domínio sobre o que consideravam o trunfo decisivo. A ironia está na simultaneidade, enquanto a Europa negociava cortes, a Rússia traçava rotas de resistência. Kaliningrado, mais que um ponto, tornou-se um monumento vívido da nova era. A tubulação é agora mais que metal sob as águas frias, é a pulsação que alimenta um sistema estratégico, o escudo invisível contra ameaças. E o pior para a Europa? Essa vibração está prestes a se intensificar. O que parece uma vitória russa isolada pode ser apenas o prelúdio de uma transformação maior que fará o Ocidente repensar toda a sua posição geopolítica. A pergunta que fica é, até onde Moscou está disposta a ir? A rede se expandirá apenas para garantir a autonomia ou será usada como alavanca para remodelar o equilíbrio de forças na região? Que surpresas ainda emergirão do fundo do Mar Báltico, e como o Ocidente responderá quando o inesperado se tornar rotina? A partida está só começando. E cada movimento representa mais que energia, é o futuro da resistência e da força. Enquanto a Europa acreditava controlar o jogo, a Rússia escreveu uma nova regra pela qual ninguém estava preparado. Antes, a esperança ocidental era cortar o acesso russo ao gás, sufocar sua influência, e ver o colapso econômico anunciado há anos se cumprir. Mas a linha que parecia enterrada, coberta por concreto e esquecimento, renasceu, não para servir aos mercados europeus, mas para fortalecer um ponto estratégico esquecido, o enclave de Kaliningrado. Agora, o gás flui rumo a esse território isolado, não atravessando Berlim, Varsóvia ou Viena como antes. Imagina o silêncio inquietante nas salas de decisão da União Europeia, enquanto o som da tubulação ressoava no fundo do Mar Báltico, sobre águas geladas onde pensavam haver apenas ruínas. O cheiro metálico do aço renovado e a sensação firme da pressão dentro dos canos não eram apenas dados técnicos, eram símbolo de um golpe silencioso, mas implacável. Porque Kaliningrado? Porque entregar essa energia aqui e não onde a competitividade poderia aumentar? A resposta revela um jogo de xadrez geopolítico no qual cada casa tem valor estratégico. Kaliningrado, antes vulnerável a bloqueios e imposições externas, hoje se fortalece com um fluxo direto, independente de permissões, restrições ou caprichos de vizinhos. Poucos observavam essa carta oculta, e quando ela foi jogada, causou um tremor no tabuleiro ocidental. A Europa foi vítima de sua própria ilusão. A aposta da transição verde, o investimento em gás liquefeito americano e as promessas de alternativas foram desmoronando diante de uma verdade simples: sem a infraestrutura russa, os suprimentos europeus ficam fragilizados. A recuperação do gás para Kaliningrado não traz apenas energia. Traz uma mensagem clara: o controle se perdeu, e com ele toda a capacidade de ditar condições. Imagina a indignação nas reuniões em Bruxelas, o choque dos analistas às cegas diante dos mapas que deixaram de fazer sentido. A sensação amarga de derrota, a pressão crescendo como o ruído dos canos pulsando sob o mar. Houve quem duvidasse que a Rússia pudesse costurar o projeto sob o peso das sanções e ameaças. Engano fatal. Enquanto uns sonhavam com o fim, outros reconstruíam as bases com mãos rápidas, decisões firmes e uma estratégia futurista. Neste capítulo, a Rússia mostrou que não se trata mais apenas de vender energia, mas de construir autonomia e segurança. A redefinição não pode ser subestimada, o que parecia silêncio era o prelúdio de uma nova força. E o que virá a seguir? Será que a Europa terá capacidade de se reinventar ou continuará a perder terreno diante de quem já não joga segundo as regras antigas? O som constante e ritmado do gás fluindo sob o Báltico promete muitas respostas, e talvez mudanças que ninguém ousava prever. Até pouco tempo, Kaliningrado era visto na Europa como um território isolado, vulnerável e dependente dos caprichos dos países vizinhos para sua sobrevivência energética. Quem imaginaria, então, que a antiga fraqueza se transformaria numa fortaleza intransponível? Muitos acreditaram que o colapso do projeto do gasoduto era o fim da história, mas o inesperado aconteceu: o fluxo de gás voltou a pulsar, não para os mercados incessantes da Europa, mas como um sopro vital para aquele enclave resistente. O que parecia ruína revelou-se o início de uma virada estratégica. As teorias que julgavam impossível a recuperação foram desmentidas de forma surpreendente. A Rússia não só reparou uma infraestrutura tida como perdida, mas reinventou o próprio jogo geopolítico. Em vez de insistir em negociações com portas fechadas em Bruxelas ou esperar mudanças na política de Berlim, Moscou simplesmente mudou as regras do tabuleiro. O gasoduto conhecido como Nord Stream agora não é mais um instrumento de exportação para o Ocidente. Seu destino é outro: fortalecer a autonomia energética de Kaliningrado, assegurar sua integridade e garantir uma linha de sobrevivência estratégica. Não foi a Rússia que perdeu, foi a Europa que subestimou sua capacidade de adaptação.
Enquanto os países europeus celebravam o corte do suprimento, acreditando na força do bloqueio, não perceberam que o recurso que antes fluía para seus terminais tinha encontrado um caminho secreto. O gás não segue mais os roteiros de antes. Agora, ele corre sob o Mar Báltico direto para um ponto estratégico que a Europa queria reduzir ao silêncio. Imagina o som ritmado do gás pulsando dentro do metal frio da tubulação no fundo do mar. Um som que se tornou a sinfonia da resistência russa. E o cheiro? O aroma, invisível ao olfato humano, é o cheiro metálico da vitória silenciosa. Este tubo se tornou um símbolo poderoso, um abraço invisível que conecta o enclave a seu país-mãe, mesmo quando as fronteiras e decisões exteriores tentam cortar suas veias energéticas. Kaliningrado não é mais um ponto isolado em mapas europeus, é agora o nervo central, a entrada ocidental da Rússia, e, simultaneamente, sua primeira linha de defesa diante de qualquer provocação futura. Esta conexão direta representa muito mais do que energia, é um escudo contra bloqueios, uma garantia de soberania regional. O gasoduto outrora ameaçado virou a armadura do enclave. O mais impressionante. A reconstrução e reconfiguração do projeto foi feita pelos russos sozinhos, sem necessidade de consenso com a Alemanha, Bruxelas ou Washington. Enquanto o Ocidente tentava fechar portas, Moscou simplesmente abriu novas rotas, ressuscitou um gigante submerso e mostrou que tem sempre um plano B, e se for preciso, planos C e D também. Como se sente essa transformação? Imagine, numa noite fria às margens do Báltico, a sensação quase tangível de que tudo mudou. O toque firme de um maquinário que não será desligado. A esperança que brota em solo antes considerado condenado. E a pergunta que ecoa inquietante, até onde essa reconstrução pode ir? Será este o começo de uma nova estratégia que reposiciona a Rússia no xadrez energético mundial, enquanto o Ocidente ainda tenta entender onde errou? A partida foi reaberta. O que parecia uma derrota russa se revelou uma jogada magistral de resistência e reinvenção. Agora, o jogo mudou, e aquele tubo no fundo do mar é o coração pulsante dessa nova era. Quem duvidou, ouviu o silêncio das tubulações revelando que, às vezes, o que se acredita morto pode renascer com força redobrada. Resta saber, o que vem a seguir. A resposta está nas profundezas, pulsando mais forte do que nunca. Não é apenas uma questão de gás. O que a Europa realmente buscava era controle, e esse controle foi perdido de forma dramática. Ao olhar para o mapa da região báltica, onde o gasoduto russo opera sob suas próprias regras, é impossível não perceber, a partida foi perdida. Por muito tempo, o Ocidente duvidou que a Rússia pudesse ressurgir de um abandono marcado por sanções e ameaças. No entanto, a verdade se impôs. Enquanto os analistas em Bruxelas se ocupavam em elaborar cenários sombrios para a energia russa, Moscou trabalhava secretamente em rotas alternativas de suprimento. E enquanto a destruição de oleodutos acontecia, engenheiros russos estavam focados em inovações. Hoje, torna-se evidente que a Europa não só perdeu o controle sobre os fluxos de gás, mas também se despojou de sua lógica de política energética. A Rússia, ao se distanciar das regras impostas por terceiros, construiu um novo jogo, mais firme e com uma visão a longo prazo. Aqui, o foco já não é somente sobre quem pode vender um metro cúbico de gás, mas sobre quem garante a autonomia necessária para resistir em tempos difíceis. E esse é, sem dúvida, o ponto onde a Rússia se fortaleceu. O que será que acontecerá agora? Com a revitalização do gasoduto, a Rússia poderá transformar-se em um novo ícone de resistência e autossuficiência. E quem sabe, por trás dessa estratégia silenciosa, não há um traço de vingança contra aqueles que tentaram silenciá-la. Como a Europa reagirá a essa nova realidade, cercada por incertezas e desconfianças? Antes, a Europa acreditava controlar o gás russo, usando-o como ferramenta contra Moscou. Agora, esse recurso deixou de ser instrumento de pressão e virou artéria vital para regiões que o Ocidente queria sufocar. Através dela, Kaliningrado recebe combustível direto, fortalecendo o poderoso Báltico e blindando a linha ocidental de defesa da Rússia. O que a Europa recebeu? Um sinal claro: saiu do jogo, foi excluída da fórmula energética russa. Sem voz, sem controle, meramente espectadora de um processo que já não lhe pertence. Para a Rússia, isso não é só um feito técnico, é uma vitória essencial. Moscou mostrou que não precisa mais de permissões para tocar seus planos estratégicos. Sanções foram superadas. Tentativas de sabotagem, descartadas. A pressão tornou-se rotina. O país ingressou em um modo novo, de autossuficiência plena e autonomia nacional. Não há mais explicações ou desculpas, só atos. Reconstrói, reinventa e religa. O Renascido 2, o Fluxo Norte, tornou-se prova dessa transformação. A tubulação que aterrorizava o mundo, agora assombra apenas pela resistência, eficácia e independência. Quiseram apagar esse projeto da pauta global, mas ele, por sua vez, apagou a Europa das rotas, prioridades e debates atuais.
Para Bruxelas, a derrota é amarga, acabou o controle, os acessos, os meios de influência. O fluxo norte virou assunto interno russo. Resposta estratégica contra o cerco ocidental. Quanto mais a Europa tenta isolar a Rússia, mais ela fortalece sua coesão interna. Kaliningrado recebe diretamente seu combustível, qualquer tentativa de pressão virou um teatro vazio. Não se pode mais intimidar, desconectar ou chantagear. O abastecimento está garantido. Isso mexe com as estruturas da OTAN. Um único passo russo transforma a região num escudo energético impenetrável, sem vulnerabilidades, desvinculado de decisões estrangeiras, com reserva de força e fluxo próprio. E é só o começo. O que virá depois? Novos percursos. Ramificações inesperadas. A complexa rede energética do Báltico pode se tornar coluna vertebral dessa nova era. Enquanto isso, a Europa permanece com tubulações obsoletas, contratos quebrados, influência perdida. A balança mudou, o jogo virou. A pergunta que para agora, até onde Moscou irá? Já vimos que a tentativa da Europa de cortar as artérias energéticas russas falhou. A esperança era que a desconexão do mercado europeu levasse Moscou à estagnação, mas a realidade se mostrou muito diferente. O gás hoje não é apenas combustível nas veias do país, ele virou armadura. Uma blindagem que transforma dependência em soberania. Imagina o silêncio desesperado em Bruxelas ao perceber que a pressão enorme, a mídia frenética e as sanções rigorosas não paralisaram o sistema russo. No fundo do mar, o que parecia ser um túmulo de aço agora pulsa com força renovada. A tubulação que muitos declararam morta não apenas voltou a funcionar, como virou a espinha dorsal de um novo protagonismo estratégico. Kaliningrado, antes um ponto frágil, cortado e isolado, tornou-se um verdadeiro farol energético e militar. O ar do Báltico carrega agora mais que o cheiro da maresia, traz a nova realidade de uma fortaleza que se alimenta autonomamente, ignorando os bloqueios e interferências dos vizinhos. Cada molécula de gás entregue a essa região é um desafio silencioso àqueles que acreditavam que o enclave não resistiria. O som das válvulas se abrindo, da pressão restabelecida nas tubulações, é um estrondo inaudível para os europeus, mas um sinal claro para Berlim, Bruxelas e Washington: o jogo mudou. A esperança ocidental de um colapso russo transformou-se em frustração e perplexidade. Não há mais espaço para análises superficiais ou previsões baseadas em velhos paradigmas. Como Moscou conseguiu essa manobra audaciosa? Não se tratou de pedidos formais, negociações intermináveis ou esperas diplomáticas. Foi uma ação direta, sem protocolos, um movimento silencioso que remodelou o tabuleiro. A velha lógica que considerava o gás como moeda de troca para barganhas externas foi abandonada. Agora, ele funciona para garantir segurança, permanência e poder interno. A Europa, que sonhava ver a tubulação afundar para sempre, enfrenta hoje um cenário inesperado, uma infraestrutura revitalizada, sorrateiramente protegida, que serve à autonomia russa, blindando regiões vitais e garantindo uma linha de vida insubstituível. Kaliningrado não é mais um ponto isolado no mapa. É um pilar de resistência, uma peça-chave da defesa russa no Báltico, alimentando todo o flanco ocidental. As perguntas que ainda ecoam são: qual será o próximo movimento russo? Quanto mais a Europa tentar quebrar essa corrente, mais forte ela se revelará. A mensagem já está clara: a Rússia não só sabe resistir, como reescreve as regras do jogo. E enquanto o velho continente encara essa realidade desconcertante, Moscou continua a montar uma rede que vai muito além do que as lentes ocidentais podiam enxergar. Até quando a Europa permanecerá na defensiva, impotente diante desse avanço silencioso? Este é o mistério que inquieta os principais centros de poder do Ocidente. Enquanto isso, o gás não para, e o que parecia perdido se tornou a grande fortaleza silenciosa do presente. Você já imaginou que um projeto dado como enterrado poderia ressurgir de forma tão inesperada que deixa toda a Europa em estado de choque? Enquanto muitos acreditavam que o Nord Stream estava selado para sempre, com seus gasodutos encapsulados no concreto e o fornecimento cortado, a Rússia estava tramando um movimento que virou o jogo de cabeça para baixo. Não era apenas a volta do gás, era um poder dentro da própria Europa, que poucos ousavam sequer pensar em mencionar: o desvio do fluxo para um ponto estratégico, um enclave pequeno e vulnerável, mas fundamental: Kaliningrado. Até pouco tempo, Kaliningrado era tido como uma zona isolada, um território refém das decisões dos vizinhos e das disputas geopolíticas. Agora, esse ponto no mapa torna-se o epicentro de um novo capítulo na geopolítica energética russa. Contra todas as expectativas, a tubulação que muitos pensaram ser destruída está ativa, abastecendo diretamente o enclave com gás russo, sem mediações, sem esperar por sinais de Berlim, Bruxelas ou Washington. O estrondo em Bruxelas não foi causado por discursos inflamados, mas pelo simples fato: o gás voltou a correr, um sinal mudo e potente de que a Rússia não só sobreviveu ao ataque estratégico como transformou a ameaça em força.
A revolução silenciosa não acontece com barulhos de guerra, mas com o som constante e inconfundível do gás pulsando sob o mar Báltico, recriando um caminho que parecia extinto. Para a Europa, era o fim da jogada russa; para Moscou, era o início de um novo jogo, onde o Nord Stream não serve mais para pressionar, mas para fortalecer uma fortaleza energética até então considerada frágil. O que parecia uma derrota se tornou o maior desafio à arquitetura de poder europeia. Kaliningrado hoje não é mais um ponto vulnerável, mas uma fortaleza, protegida pelas águas e agora nutrida pela própria tubulação que Bruxelas e Londres desejaram aniquilar. A pergunta que fica: como Moscou conseguiu reinventar essa rota em meio ao congelamento político e econômico imposto pelas potências ocidentais? E, especialmente, qual será o próximo passo nesse jogo em que o tabuleiro é a segurança energética e o futuro geopolítico da região? A resposta talvez esteja na capacidade russa de agir longe dos holofotes e das regras impostas. Enquanto o Ocidente aguardava que Moscou se curvasse diante das sanções e do bloqueio, a Rússia agia rapidamente, transformando projetos deixados de lado em símbolos vivos de resistência e autonomia. Já não se trata de exportação, mas de sobrevivência e poder interno. Kaliningrado respira gás russo, e essa respiração é uma declaração silenciosa, porém contundente: dependência virou independência. Fique atento, porque o que parecia enterrado não está apenas ressurgindo, está transformando a região inteira. Até onde vai essa autossuficiência russa? Até onde Moscou está disposta a ir para mostrar que, mesmo cercada, pode virar o jogo? Enquanto a Europa tenta entender essa reviravolta, a tubulação segue funcionando, desenhando um novo mapa energético onde a vitória não será declarada em discursos, mas em cada metro cúbico de gás que atravessa o Báltico rumo a Kaliningrado. E você acha que essa é a última jogada? Prepare-se, porque essa história está longe de acabar.